Olá, gente, tudo bom? Como é que você está? Tudo certo? Ah, Mais uma vez, então, aí, juntos, né? Podemos compartilhar um pouquinho, podendo compartilhar um pouquinho aí do que a palavra do Senhor fala sobre a direção do Espírito de Deus. Por que a gente está gravando esses vídeos, né? Porque nós temos liberdade para gravar hoje, né? A gente pode sentar na frente da nossa casa, numa praça, né? Nossa sala, e pode, né, gravar um vídeo e falar, né? Expor a nossa ideia, né? Expor aquilo que a gente tem estudado, recebido de Deus. Tem uma canção antiga que diz assim: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, né? E é exatamente sobre isso que nós queremos conversar hoje, liberdade, mas no contexto religioso, liberdade religiosa. Vocês não se assustem, estou balançando um pouquinho aqui, tem vento aqui, então tá bem bom, tem uma sombra boa aqui, tá? Mas liberdade, né? Mas nesse contexto religioso, né? Se a gente perceber, a gente perceber a história do Rio Grande do Sul, por exemplo, vocês vão ver muitos gaúchos aí, né, se levantando para guerrear realmente, né, buscando a liberdade, né, buscando essa conquista de ser livre, né. E a palavra liberdade, na verdade, ela tem um contexto meio literal nesse sentido de que você não é escravo mais, né? Então você tem uma opção, né? Você não é obrigado, né? Tanto do latim quanto do grego tem o mesmo sentido, né? É exatamente esse livre, mas livre muito mais nesse sentido físico e não filosófico, né? Mas na nossa conversa de hoje, é necessário que a gente tenha que falar das duas maneiras, né? Nós somos livres ou falar de liberdade tanto num contexto físico, né, quanto num contexto filosófico, certo? O que é um contexto filosófico, Diego? É a tua liberdade de expor os teus pensamentos, de pensar, de raciocinar, né? Descobriu-se que existem duas maneiras de deixar alguém escravo, né? Uma delas é você julgar, subjugar a pessoa, ela fazer serviços forçados para você, como o povo de Israel lá no Egito, né, nos 400 anos de escravidão. Outra maneira de subjugar alguém, de tirar a liberdade dessa pessoa, é manter ela dependente emocionalmente de você, no seu intelecto, na sua maneira de pensar, né? Então a pessoa não pensa, ela não raciocina, mas ela unicamente depende exclusivamente de outra pessoa. Então você mantém ela presa, né? Então a gente precisa falar de liberdade religiosa, só que nesses dois sentidos. Tanto no sentido de que eu sou livre para ir e vir, quanto também sou livre na ideia de filosofia, né? Que eu posso pensar. Lembra do povo bereu lá, que Paulo dizia: olha, você precisa examinar em tudo que eu falar, você é livre para ir lá, examinar tudo que eu estou falando lá, para ver o que eu estou dizendo é certo. É nesse sentido, né? Mas a gente não sabe lidar direito com liberdade, porque normalmente a gente tende a errar quando fala de liberdade. A gente tem uma tendência forte a confundir liberdade com libertinagem. Não podemos confundir as duas coisas. Liberdade é quando eu tenho liberdade de pensar, quando eu posso pensar por mim, quando eu posso raciocinar, quando eu posso ir, quando eu posso vir, mas respeitando alguns limites. Que limites são esses? A liberdade do meu próximo, porque afinal de contas eu não estou sozinho. Agora a libertinagem vai me contar uma história ilusória, que vai dizer o seguinte: olha, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e assim vai.
entende? Isso é o mau uso da liberdade, porque se eu uso a minha liberdade para escravizar alguém, isso não é liberdade, isso é libertinagem, entendeu? Buenas. Vamos tentar conversar nos dois sentidos, tá? Tanto no sentido físico, né, daquele que não tem mais o jugo no pescoço, quanto naquele sentido que eu posso pensar a promoção, então, dessa liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela precisa ser promovida, né? O que a gente vê em muitas igrejas hoje é que muitos homens, né, estão fazendo discípulos para si e não para Jesus Cristo. Estão tentando aprisionar pessoas intelectualmente, entende? Não deixando que as pessoas pensem, não deixando que as pessoas decidam, escolham, né? O próprio Cristo deixou a gente escolher, o próprio Deus deixa a gente escolher. Bom, então Deus e somente Deus é o Senhor da nossa consciência, tá? Não é o fulano, não é o beltrano, não, é somente Deus. Foi Deus que nos criou, Deus criou o homem, né? A Bíblia vai falar para a gente temer a Deus, né? Temer a Deus. O nosso papel não é de julgar, não é de ser juiz. O juiz é quem decide pela liberdade ou não, né? Então o nosso papel não é ser juiz, né? A gente vai ver na palavra quem é realmente o Senhor, né? O juiz de vivos e de mortos, né? Quando eu tento assumir um papel que não é meu, quando eu tento assumir o papel de juiz, por exemplo, e esse papel não é meu, eu muitas vezes eu vou me tornar uma pedra de tropeço para outras pessoas, certo? Então, e é isso que acaba sendo complicado, tá? Então, quando eu me torno uma pedra de tropeço, então, assim como eu quero liberdade de pensar, de ir e vir, eu tenho que promover essa liberdade. E toda vez que eu assumo o papel de juiz, eu posso restringir liberdade, entende? Liberdade de pensamento, liberdade filosófica, né? Somente Jesus é o juiz, somente existe um juiz e nada mais, né? Liberdade religiosa é um direito fundamental. Vocês escutaram os miados? Tem um bando de gato brincando aqui, brincando de dar porrada um no outro, parece. Mas liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, né? Traz a ideia de poder escolher, né? De pensar sempre que nós temos liberdade, mas nós não somos libertinos, né? E como eu falei, essa liberdade, ela traz um aspecto tanto filosófico quanto físico. Então eu tenho essa ideia de religião e Estado, né? Eu sou livre na minha ideia de cultuar, de expor as minhas ideias, de expor os meus pensamentos, de poder estar conversando com você hoje e tal. Mas eu também sou livre de estar aqui sentado na rua e tal. O Estado, ele tem que me proporcionar esse direito também, né? Dessa liberdade. Então existe uma questão tanto eclesiástica, de igreja, quanto também uma questão de Estado, né? A palavra de Deus vai falar algumas vezes, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Por ser um direito, a liberdade religiosa, a gente não deve então interferir ou fazer ingerência de qualquer poder humano, né? Eu não posso interferir na liberdade da outra pessoa, essa é a ideia, né? E toda vez que há uma ingerência de qualquer parte, seja do Estado ou propriamente de homens que queiram controlar, né, outros homens, a gente vê que existe sempre algum dano, né?
Por exemplo, você vai escutar a história da fornalha lá em Daniel, né? Teve um caso que os apóstolos curaram um doente em Atos e eles foram questionados por que curaram um doente, né? E a resposta é que eles precisavam obedecer muito mais a Deus do que aos homens, né? Então, pode haver esse direito, na verdade existe esse direito de liberdade religiosa, né? E ao mesmo tempo que existe esse direito de liberdade religiosa, não pode haver essa ingerência de qualquer poder humano, né, nessa liberdade. Cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo a sua consciência, livre de coação de qualquer espécie, né? Então eu posso, independentemente sabe, do meu culto, vamos dizer assim, independentemente do meu culto, as pessoas têm essa liberdade, né? Essa liberdade de poder cultuar aquilo que acreditam, né? Essa é a liberdade que o Estado tem que prover, né? E a liberdade que a gente precisa entender, que as pessoas são livres para escolher o que quiserem, né? Nós não podemos forçar, nós não podemos colocar uma arma na cabeça, né, e dizer, olha, você precisa cultuar do jeito que eu cultuo, creia no Deus que eu creio e tal, né? O que é bem diferente de pregar o evangelho, né? O que é bem diferente. Quando eu prego o evangelho, eu estou testemunhando de alguma coisa que aconteceu na minha vida, de uma boa nova, de uma boa notícia. Então eu testemunho. O que é uma testemunha, né? Eu vou falar eu vou dar a minha opinião sobre aquilo, né? Eu vou dizer o que aconteceu comigo, o que eu vi, como eu senti, né? Entende? Essa é a ideia de testemunhar, de ser testemunho, né? Esse é o nosso papel, né? Um dia nós somos réus, absolvidos, nos tornamos testemunhas daquele que nos absolveu, entende? Então, existe esse direito, né? O interessante é que sempre que há uma ingerência, que há uma tentativa de controle, de tirar a liberdade, tanto física quanto filosófica de alguém, as consequências normalmente não são boas, porque pode gerar essa escravidão, né? Mas normalmente há muito sofrimento, né? Então é uma coisa que a gente precisa expor, né? Na tentativa de sempre trazer e promover liberdade, né? Direitos de escolhas e tudo, né? Por exemplo, a natureza, o objetivo, a função do Estado é uma, a da religião, por exemplo, é outra, né? Então, uma coisa é o Estado garantir que eu possa ir à igreja e voltar, né? Outra coisa é eu ser livre, né, nos meus pensamentos para cultuar a Deus da maneira que eu entendo que Ele gostaria de ser cultuado, na maneira que Ele gosta de ser cultuado. Em outras palavras, é uma junção, elas não podem se interpor, mas é uma junção. Existem lugares no mundo que não existe essa liberdade garantida pelo Estado, né? E muito menos da própria religião, né? Existem lugares que vão te coagir a acreditar somente numa coisa, né? Eu posso entender e crer, né, que Jesus Cristo é o único caminho, né? Mas é a necessidade da liberdade, de você não crer nisso, ela precisa existir, né? Então o meu papel é dar esse testemunho de Jesus Cristo, né? O Espírito Santo vai agir para convencer e tudo, mas você precisa, as pessoas precisam de liberdade para pensar, para escolher, para dizer sim ou não, né? Também é nesse sentido que a gente precisa ser livre, não obrigados, né? Então,
a liberdade religiosa sem favorecimento de qualquer grupo ou credo, entende? Essas coisas precisam existir em qualquer ser humano, né? A gente tem um outro nome para isso, né? Que a gente pode chamar de tolerância, né? Tem muitas pessoas que são intolerantes. E a gente precisa ser tolerante, né? Aceitar as diferenças, né? Claro que se eu comer um churrasco bem feito, eu vou dizer para todo mundo que aquele churrasco é bom, né? E eu vou querer que a pessoa experimente. Se eu experimentei Cristo, se eu experimentei a ação do Espírito Santo na minha vida e eu achei boa, né? Eu vou querer que todo mundo experimente. Não é essa a ideia. Eu apresentar, eu testemunhar disso não é forçar, não é obrigar ninguém, né? A pessoa ainda tem a liberdade, entende? Então não vamos confundir. Porque se eu obrigar, já não é mais liberdade, é libertinagem, tá? A gente sempre escuta falar, né, que o Estado é laico, né? Verdade, o Estado tem que ser laico. O Estado não pode, então, favorecer nenhum tipo de grupo ou credo. Embora o Estado possa ser laico, o governante em si ele não é laico. Ele não é. O Estado é laico, mas não é laicista, né? O que eu quero dizer com isso? Que o Estado, como união, ele precisa ser laico, ele não pode favorecer. Mas todos nós tomamos as nossas decisões, escolhemos, tomando, como vou dizer, eu e você a gente escolhe, qualquer um escolhe as coisas, toma as suas decisões diante ou impulsionados por aquilo que acredita, certo? Essas coisas que acreditam podem ser diferentes da minha e da tua, mas ainda acreditam, entende? Então, se o presidente A, o governador B, ele não pode falar, o Estado não pode dizer, né, isso, aquilo, outro de religião, mas o governante, ele tem uma opção religiosa, ele tem uma crença. Ele pode não chamar de religiosa, mas existe uma crença, ele acredita em alguma coisa. E as decisões que ele tomar vai ser baseado naquilo que ele acredita, entendeu? Entende? Então isso é normal, né? A igreja, então, ela precisa ser livre e reconhecendo que o governo do Estado é de ordenação divina, né? A Bíblia diz isso. É dever do cristão agora orar pelos governantes, pelas autoridades, bem como respeitar e obedecer às leis e honrar os poderes constituídos, exceto naquilo que se opõe à palavra de Deus e ao próprio Deus, né? Então, eu já ouvi gente dizer o seguinte: eu não preciso orar pelo presidente ou pelo governante, eu tenho que orar pela nação. Desculpa, querido. A Bíblia diz o seguinte, que nós como cristãos a gente precisa orar pelos governantes. Pelos governantes. Eu posso não concordar, eu posso discordar, eu posso entender diferente, mas eu preciso orar pelos meus governantes, né? Seja ele em qualquer esfera de qualquer poder, entende? Judicial, legislativo, executivo, tanto faz, né? A gente vai ver, por exemplo, quando o Estado ele não é laico, a influência dele pode ser desastrosa, né? Mas o Estado passa a não ser laico porque realmente não existem pessoas que não escolham segundo aquilo que acredita. Então, se a gente vê, por exemplo, a história de Daniel, o Estado todo, né, da Babilônia passou a agir conforme alguns acreditavam, né? E esse é o problema. Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Porque orou, né? Orou não ao Deus que eles queriam, mas ao Deus dele, né? Entende? Foi retirada de Daniel então a liberdade, né? Isso é problemático, né? Essa ideia de separação também da igreja e do Estado está bem evidente quando Jesus paga impostos, né, para o Estado, né? E 1 Timóteo é o que mais chama a atenção. No 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 3, ele vai dizer: você precisa orar por aqueles que governam, né? Você precisa orar pelos seus governantes, você precisa obedecer às leis, em Romanos diz. Então,
Isso é para o nosso bem, isso é para a ideia de nos trazer paz e entendimento. Gente, olha só, esse grupo de vídeos aí que a gente está conversando sobre muitas coisas, são coisas para a vida, né? São coisas que dão direcionamento para a vida. Então, se você puder, compartilhe esses assuntos, compartilhe esses vídeos, não precisa ser da nossa igreja ou mesmo cristão. Compartilha com pessoas que você acha que precisa ter um entendimento, que precisa conhecer um pouco mais. A gente está disposto a responder perguntas, a esclarecer fatos, né? A gente segue agora para a linha final desse projeto e o pedido que eu tenho para fazer para você é que realmente você encontre tempo para estudar todos os versículos, né, tudo para identificar realmente se tudo aquilo que eu tenho falado aqui você encontra nas Escrituras, tá? E tomar suas decisões. Você é livre, né? E por eu e você sermos livres é que eu peço, compartilhe esses vídeos, né? Manda para a pessoa que você ama, dizendo, olha, esses aqui são assuntos para a nossa vida. Nós falamos de salvação, de santificação, de justificação. Nós falamos de Jesus Cristo, de Deus, da criação, da obra da salvação, né? A gente falou sobre ser igreja, sobre o que é ser igreja. E agora nós estamos falando e tendo a consciência da liberdade. Exerça a sua. Creia. Cultue. Não deixe de congregar. Mas também compartilhe. Mostre. Talvez a dúvida, talvez você tenha alguém que tenha uma dúvida e talvez a resposta esteja aí, né, nas nossas conversas. Estude com outras pessoas sobre isso, né? Fulano, ciclano, olha só, você acredita na Bíblia? Olha o que a Bíblia fala sobre isso, olha o que a Bíblia fala sobre aquilo, vamos orar juntos, né? Tá? Deus abençoe você, fica na paz de Cristo, até o nosso próximo encontro. Até mais.